Você sabe qual é a coisa mais louca desta vida? A maioria de nós passa a vida trabalhando por dinheiro, mas nunca entendemos a regra do jogo real. Hoje vou desvendar a cortina secreta sobre a arquitetura invisível que está decidindo o seu bolso. 1. A ilusão monetária. Dinheiro é só uma promessa. Deixa eu perguntar na boa, o que é dinheiro? Os livros dizem que dinheiro é meio de troca e reserva de valor, o que está certo, mas ainda falta a essência. A essência do dinheiro é a confiança de toda a comunidade em uma promessa invisível. O pedaço de papel ou o número na conta não tem valor intrínseco, ele vive da confiança. Se amanhã de manhã toda a sociedade parar de acreditar, o que chamamos de dinheiro pode virar papel sem valor em apenas um dia. Há muito tempo perceberam que quem controla a confiança controla o poder. Então, eles fazem com que o sistema monetário pareça mágica para que as pessoas comuns evitem perguntar. Quando você recebe seu salário, não recebe riqueza, recebe um vale-dívida da sociedade. Você usa esse vale-dívida para trocar por comida, porque o vendedor também confia que outros o aceitarão. Lucas vende pastel, Ana passa o cartão, Lucas entrega o pastel porque acredita que aquele número pode ser trocado por mercadoria do fornecedor. Então, se você é rico ou pobre, não depende apenas do saldo, mas do poder de compra e da confiança do mercado. A lição universal é: entenda dinheiro como uma promessa e você deixa de ser guiado pela ilusão de riqueza-pobreza. 2. A máquina de imprimir dinheiro, o banco e o truque fracionário. Deixa eu te contar um truque que parece mágica, chamado truque fracionário. Você deposita 10 mil reais no banco e acha que eles guardam tudo no cofre, mas na verdade eles só mantêm uma parte como reserva. O restante eles emprestam a outros para gerar lucro com juros. O mais surpreendente é que, ao emprestar, o banco não pega o seu dinheiro e entrega diretamente ao mutuário, tipo bolso a bolso. Eles criam um novo crédito digitando números no sistema e o dinheiro, na forma de números, é gerado. Por isso, muito do dinheiro que você vê por aí é, na verdade, uma face da dívida de alguém. Se toda a sociedade pagasse todas as dívidas em uma noite, uma grande parte do dinheiro na forma de números se contrairia. Nesse momento, você veria a liquidez desaparecer mais rápido que sorvete no sol de verão. Isso não é ficção, mas a lógica do sistema baseado em crédito. Um exemplo cotidiano é: Lucas vende online, Ana compra parcelado e o fluxo de caixa futuro de Ana é comprometido antecipadamente. Quando muitas pessoas estão presas em dívidas, o poder de compra diminui, a receita cai e o giro do dinheiro desacelera. A lição universal para ter segurança é ver o banco como uma fábrica de crédito e não um cofre. 3. O redemoinho do crescimento. Os juros viciam o sistema em dívida. Quero que você se lembre de uma frase: juros é um motor que força a sociedade a crescer. Se um empréstimo de R$1 milhão tem 5% de juros, no final do período é preciso pagar R$1 milhão mais R$50 mil. Os 50 mil reais não caem do céu, eles têm que vir do fluxo de caixa de alguém ou de uma nova dívida. Por isso, o sistema tende a precisar de mais empréstimos para pagar juros, formando o ciclo de dívida sobre dívida. Esta é a razão pela qual a economia sempre prefere expandir, porque ficar parado é a pressão dos juros apertando o pescoço. A história já teve períodos de bolha em que as pessoas usavam alavancagem para correr mais rápido que a capacidade real. Quando a confiança está alta, todos acham que vai crescer para sempre, e apostar na novidade faz as pessoas esquecerem os riscos antigos. Quando a confiança quebra, a liquidez some, e quem usou alavancagem é o primeiro a cair. Você percebe? Muitas vezes não é que você seja preguiçoso, mas está nadando numa piscina com um gerador de ondas chamado juros. A lição universal é que você deve gerenciar sua dívida em ciclos e não fingir que o crescimento é eterno. 4. A armadilha psicológica. Viagem no tempo para gastar. Vou ser sincero, as pessoas preferem parecer ricas a serem ricas e parecerem normais. Então, o sistema vende uma máquina de viagem no tempo na forma de dívida de consumo. Você puxa o prazer do futuro para o presente e paga com sua força de trabalho dos próximos 10 anos.
Lucas vê os amigos comprando coisas novas. Ele tem medo de ficar de fora, FOMO, e diz a si mesmo: compro agora e vejo depois. Essa é a psicologia de rebanho, ou efeito manada. Se o rebanho corre, você corre junto, mesmo sem saber para onde. A propaganda é boa porque não vende o produto. Ela vende identidade e status. Você não nasceu precisando desse item. Você é programado para sentir que está perdendo se não o tiver. Quando está endividado, você perde a liberdade de escolher o trabalho, porque precisa proteger a fonte de renda para pagar a dívida. Você não ousa tentar o novo por medo de perder dinheiro, e esse medo o faz optar pela segurança de curto prazo. Muitos produtos permitem que você pague o mínimo, o que parece leve, mas na verdade estica os juros como um elástico. Se você quebrar o plano, tende a se culpar, achando "sou incapaz", enquanto o jogo é projetado para te perder na complexidade. E se você migrar para a especulação para tentar ganhar rápido, o sentimento de recuperação te puxará para o ciclo. Quando o ciclo é forte, você pode ficar mais viciado na sensação de clicar do que no lucro. A lição universal é: antes de cada compra, pergunte se está aumentando o seu ativo ou sua pressão. 5. A mentalidade do rico. Dívida é ferramenta, não inimiga. Não odeio dívida, só odeio usá-la no lugar errado. A diferença está em uma frase. Você usa dívida para consumir, eles usam dívida para construir ativos. Lucas pega empréstimo para comprar algo chamativo. Isso geralmente é um passivo ou despesa, porque desvaloriza e não gera fluxo de caixa. Ana pega empréstimo para comprar algo que gera fluxo de caixa, como um pequeno negócio ou um ativo para alugar. Nesse caso, a dívida de Ana aumenta, mas seu ativo também aumenta e tem a chance de pagar os juros com seu próprio fluxo de caixa. Muitos lugares ainda oferecem incentivos fiscais ou isenções para encorajar atividades que criam valor. Então, para o mesmo valor de juros, Lucas paga com o suor e Ana tenta fazer o ativo pagar por ela. É quando a alavancagem vira elevador e a dívida de consumo vira escada íngreme. O jogador esperto entende que os juros compostos são uma força poderosa, mas deve aplicá-los em ativos, não em dívidas. R10.000 crescendo 10% ano ao ano parece lento, mas após algumas décadas, os juros compostos podem transformá-los em um número muito diferente. Pelo contrário, R$10.000 em dívida de juros altos também usam juros compostos para comer o seu fluxo de caixa. A lição universal é: classifica a dívida pelo objetivo, pois dívida não é ruim, só a dívida com o objetivo errado é perigosa. 6. A lacuna geracional. O ponto de partida decide a velocidade dos juros compostos. Preciso ser direto. O ponto de partida torna o jogo dos juros compostos injusto. Se Ana tem ativos da família, ela liga o modo juros compostos mais cedo. Se Lucas começa com dívida, ele está correndo contra o vento porque os juros sugam a energia desde o início. Se Lucas está pagando dívida aos 30, ele perde o mais valioso dos juros compostos: o tempo. Se só tem capital sobrando aos 50, o tempo para os juros compostos é menor e o resultado é difícil de explodir. Parece duro, mas é por isso que as finanças pessoais devem se concentrar em recuperar o tempo. A lição universal é: você não escolhe o ponto de partida, mas escolhe a estratégia para compensar. 7. A solução: reescrever a regra do jogo para você com projetos. A má notícia é que a matemática do sistema não joga a seu favor, mas a boa notícia é que você pode mudar a estratégia. Não estou te chamando para ser bilionário, estou te chamando para sair do papel de vítima da regra do jogo. Passo 1 é montar a reserva de emergência para aumentar a liquidez e diminuir o medo nas decisões. Estabeleça 3 a 6 meses de despesas para a reserva de emergência, transformando imprevistos em problemas a serem resolvidos e não em catástrofes. Passo 2 é liquidar a dívida de juros altos primeiro, pois ela é o juro composto reverso que está minando o seu fluxo de caixa. Use o método de pagamento de dívida baseado no fluxo de caixa, priorizando a mais cara ou a que tira seu sono.
Passo 3 é automatizar a poupança para transformar disciplina em padrão e não depender de emoção. Passo 4 é investir constantemente em ativos diversificados de longo prazo, evitando o jogo de ganhar rápido que aciona o FOMO. Passo 5 é aumentar a renda com suas habilidades, pois o capital inicial mais forte é a capacidade de gerar fluxo de caixa. E o principal, aprenda finanças como um projeto e não como algo para ver por entretenimento e ficar preso no inferno dos tutoriais. Um projeto de 7 dias é melhor do que 100 vídeos sobre finanças sem tocar numa planilha de gastos. Você pode usar a IA como calculadora de bolso para simular cenários, mas a IA não substitui o básico. Se você não entende o básico, usa ferramentas top, mas toma decisões ruins por ilusão de competência. E por favor, lembre-se, não compare o seu capítulo 1 com o capítulo 20 de outra pessoa, pois isso é uma armadilha da ilusão. Eu gosto de uma frase: a recompensa da persistência é a experiência, e nas finanças ela se traduz em liberdade. A lição universal é: você não precisa quebrar o sistema, você só precisa projetar seu sistema pessoal para que o sistema não te quebre. 8. Conclusão curta e direta para você. Hoje você viu que dinheiro é confiança e o sistema funciona à base de dívida e juros. Você também viu as armadilhas psicológicas, como FOMO e o efeito manada. As duas perguntas que salvam a sua vida são: isso é um ativo ou um passivo? E isso gera fluxo de caixa ou pressão? De agora em diante, você escolhe correr atrás de ostentação ou construir sua liberdade com pequenos projetos. Se você quer aumentar seu QI financeiro semanalmente de forma simples como um papo de bar, clique em seguir para acompanhar. Vou voltar com mais peças sobre a regra do jogo para você dominar o seu futuro. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo com um tema ainda mais fera sobre fluxo de caixa.